Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast e hoje é um daqueles episódios que a gente gosta muito de fazer, que é quando a gente para e conta todos os acertos e as cagadas do mês. E como a gente erra muito mais do que a gente acerta, a gente vai contar algumas coisas super bacanas, alguns aprendizados e também alguns spoilers aqui, vou dar alguns spoilers, né? De coisas que surgem durante o mês, porque a gente fala com muitos advogados, então a gente acaba sentindo um pouquinho de para onde o mercado está indo, teses novas, tem advogado apostando em coisas, às vezes, que provavelmente você que nos acompanha aqui nem está sabendo. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma mais comum aqui, 1, 2, 3 milhas, será que vale a pena? Tem advogado se mexendo, querendo entrar com ação, enfim. Então a gente tem bastante coisa para falar. Então a gente vai falar de causas, teses que estão pintando, aprendizados e campanhas e novidades em ferramenta. Tem 2 novidades em ferramenta que eu acho que é super legal, então você vai curtir pra caramba, porque essas 2 podem mudar o jogo para várias áreas. E também vamos falar um pouquinho da estratégia, impacto de estratégia que a gente colocou em prática aqui. A gente fala de erros e acertos que a gente comete e vai falar de estratégia que a gente coloca em prática de fato, porque a gente não esconde nada para que você coloque nas suas campanhas, na agência, para que você cobre do nosso time se você é o nosso cliente. Se você é nosso concorrente, precisa atender melhor ainda os seus clientes, né? Porque a gente entende que os concorrentes aqui são brothers, são chegados nossos, vários, a gente tem bastante relacionamento. Então é isso, é um episódio que a gente abre aqui o coração, ou melhor, a caixa preta para contar para você. Estou bem acompanhado aqui, estou com o Vitão, como sempre está aqui, nosso diretor, sócio aqui da empresa. E estou com o Zé, nosso bigodinho. O Zé está ficando mais conhecido que a gente, né, irmão? Muito. É verdade, cara. Então seja bem-vindo, Zezito, como sempre aí. Valeu, prazer estar aí de novo. Cara que está sempre aí nas trincheiras das estratégias, do growth, das novidades, então vai compartilhar bastante coisa. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A gente separou algumas coisas interessantes para falar. Vou começar puxando por você, Zé. O que você separou ali? Qual a tese que você diria, assim, ou causa, enfim, que mais está brilhando os seus olhinhos aí nesse mês que passou? Nesse último mês, a gente teve bastante contato com algumas teses dentro do direito consumidor e dentro do próprio direito previdenciário pintou uma oportunidade bem interessante aí que tem brilhado meu olho e acho que tem bastante potencial para explorar. Uma que eu gosto bastante é a que a gente tem chamado ali, que é envolvendo o golpe do Pix, né? Então, é uma tese... tem alguns clientes que preferem ir para uma abordagem mais criminal, de querer lidar com estelionato e tudo mais, que não é o mercado mais promissor do meu ponto de vista, mas tem a questão da abordagem da obrigação do banco de você obrigar ele a restituir o valor, caso seja comprovado que de fato foi golpe, né? Que seja comprovado que houve falha de segurança ali do banco. Então é uma causa bem interessante, tem gerado muita procura de gente qualificada, porque o ideal, né, toda relação de consumo é que o consumidor tente resolver pacificamente, né, administrativamente, fora do judiciário, e depois, caso necessário, parta para o processo judicial. Então, muita gente abaixo dos 80 dias, que é exigido para ele entrar com o MED, que é aquele processo administrativo. Isso é o primeiro princípio de qualificação, né? Abaixo de 80 dias, exatamente, é isso? O primeiro princípio de qualificação. Vai dando os tópicos que são estratégicos. Esse ponto é bem importante, porque ele estando... São duas situações, né, que podem acontecer. Ou ele não entrou em contato com o banco, né, tentando resolver diretamente, e já passou de 80 dias. Aliás, perdão, contrário. Ou ele não entrou e está abaixo de 80 dias... Ou ele tentou resolver lá com o banco, abriu o médio contra o banco e não deu certo e já passou de 80 dias, aí ele pode entrar com processo judicial. Mas o que tem aparecido mais são pessoas abaixo de 80 dias, com valores bem relevantes, acima de 2, 3 mil reais. E aí o processo ele sai do patamar da gente pensar só no quanto a pessoa foi lesada financeiramente, né? Mas aí entra numa questão de indenização, então o potencial financeiro é bem interessante, porque a ação de indenização daí ela já perde. Cara, né? Mas tem bastante decisão favorável, sim ou não? Tem bastante, tá? Tem. E o que o cara pede? É uma indenização, mas pede o quê? Pede um múltiplo daquele valor? Você viu algumas indenizações assim interessantes ou não? Tinha indenização. 10, 15, eu vi umas 20 indenizações que o valor perdido era tipo R$1.000, R$1.500. E como foi tentado resolver com o banco várias vezes, aí a indenização chega ali 9, 10, 11, dependendo da situação. Mas tem um padrão aí no cível aí. Isso, tal, e né? como o processo é meio quadradão, não tem muita diferença. Mas ele corre no juizado especial? É JEC, né? Possível, JEC, tá bom. E além dessa, dentro do direito previdenciário, a gente... Deixa eu te perguntar mais um negócio dessa do golpe do WhatsApp, né? Que essa é um clássico, né? Quem não caiu, puta... Vai cair ou passou ainda, perto ou vai cair. Porque os caras são muito bons, né, velho? Tem que ficar só contando história aqui. Mas, enfim... O que os advogados mais experientes que estão tacando essa causa... Bom, 80 dias, ok. Eles pegam acima de um valor ou não? O pessoal busca casos acima aí de R$1.000. De R$1.000, tá. Mas o mais, acho que interessante...
qual que é a relação do golpe em si com o banco em si? Tipo, exemplo, porque geralmente no WhatsApp o cara, me dá grana pelo WhatsApp. Minha irmã sofreu esse golpe pelo WhatsApp. Ela passou, fez um Pix e tal. Então o banco não tem nada a ver. Quando é que, pô, de fato o banco está envolvido? Porque coitado do banco também, né? Eu não sou dono de banco, então Tadinho tudo bem. Então não me sinto muito a empatia ali e tal, mas beleza. Agora, o banco às vezes a gente sabe que não tem nada a ver. Que situação que é comprovado? O que acontece? O cara entra na conta? Explica o que você aprendeu sobre isso, mano. O que acontece ali dentro do MED, né? Que é o mecanismo de... Nossa, até esqueci o nome agora. Eu não sei, mas olha aí, Puta, dá um Google aí. Vou ter que dar um Google aqui. Boa. MED Banco. Sempre esqueço. Mecanismo especial de devolução. Boa. O que acontece... esse mecanismo ele foi criado exclusivamente para resolver esse tipo de situação do Pix. Mas o que rola assim, por que o banco tende a não resolver no MED? Porque o cara, ele passa lá um Pix, um número de Pix para receber o dinheiro e some com o dinheiro. Então o banco não consegue pegar de volta. Então ele não restitui na hora. Tá. Então não estão nenhuma fraude do sistema bancário, nada disso. Não, existem situações, né? Porque essas eu entendo que o banco se ferra. Mas dentro do contexto judicial até é bem complexo, assim. Acho que é avaliado caso a caso, porque existem situações de falha de segurança do banco mesmo, né? Nesse tipo de contexto. E também, por exemplo, um dos advogados ali que a gente atende, ele tem buscado especificamente casos que acontecem pelo WhatsApp. Porque existe essa questão de fraudar a conta, né? A pessoa vai lá, pega um número aleatório e se passa por outra pessoa. Sim. Então também tem a falha de segurança do aplicativo. Tem isso aí que eu queria... Acho que isso aí tem mais relevância, assim, né? Mas esse do cara, do reembolso ali, né? Tipo, eu fiz um Pix aqui, depois, sei lá, de 24 horas, 48 horas, o cara do outro lado já tirou a grana e tome no banco que tome no traseiro. Puta, esse é foda, hein, mano? É bem complicado. Esse é bem complicado. Bom, mas assim, né? Vamos lá, sem juízo de valor, né? Os nossos amigos donos de banco nos perdoem, mas se está dando boa para os advogados, ok, né? Os clientes estão sendo ressarcidos de alguma forma. Se o juiz está entendendo, né? Quem somos nós? Somos juiz, né, velho? Nós somos aqui meros vendedores, então... E a próxima, mano? Dentro do direito previdenciário, essa é uma que está bem legal. Ela traciona bastante em volume de casos, assim, que tem aparecido para gente. E o custo de resultado também é bem saudável, então bem legal, assim, a campanha. E o direito também é muito simples assim de resolver, que é o salário maternidade, que era uma campanha que a gente pôs o pé na água um tempo atrás, não foi muito para frente. E aí agora, com a mudança na estrutura ali de criativo, nessa modelo novo de campanha que a gente começou a experimentar, trouxe muita gente. E, cara, é muito doido, porque quem tem direito ali, basicamente, é a mulher gestante, tem que ter qualidade segurada, né, como tudo dentro do INSS. E ela, estando no período de gestação ali, ou tendo um filho até 5 anos... ela consegue receber ali o benefício, salvo engano, lá são 14 meses proporcionais ao que ela tem de rendimento. Então, cara, de 8 em 10 mulheres ali que se cadastram, tem direito, assim. Então, é um caso que a gente acertou muito na qualificação, porque é muito simples, assim. E o processo não é muito complicado, dificilmente vai passar lá para o judiciário e tudo mais, né? Então, esse aí tem brilhado bastante meu olho. Essa aí é bucha mesmo. Cara, tem uma parada sobre que eu aprendi faz acho que 2 semanas que eu fiquei sabendo disso, que eu não fazia ideia, na verdade era meio óbvio, mas enfim. Tem alguns direitos previdenciários, principalmente auxílio, né, tipo salário maternidade, auxílio acidente e tal, que ele não tem carência, não tem necessidade de carência. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído, ou seja, não tenha qualidade segurada nos últimos 12 meses, se o advogado convencer a pessoa a fazer uma contribuição naquele momento, daquele prazo ali, isso garante a ela uma qualidade segurada, aí a pessoa tem direito. Tipo, o caso que o cara fez foi exatamente isso. O cara estava jogando bola e era um advogado, tá ligado? Aquele advogado que eu falei a história. O cara estava jogando bola e aí ele machucou o joelho, rompeu o ligamento. E aí ia ficar, acho que 6 semanas afastado. Só que ele nunca pagou INSS, ele sempre foi autônomo. Então ele nunca contribuiu para o INSS, ele não tinha qualidade segurada. Aí o que ele fez? Ele foi lá, pagou uma contribuição de teto, pagou acho que R$1.400 para o INSS, conseguiu a qualidade segurada, como era auxílio acidente e não tinha carência, ele recebeu lá acho que 12, 13 mil reais. Tipo, ele falou, vou testar para ver se realmente rola. E rolou. Cara, isso aí dá para puxar até um tópico que eu tinha anotado aqui, que é o fator qualificação, né, velho? Aprendizado sobre fator qualificação, que vem bem de encontro com isso, né? Analisando dados aqui, a gente tem muito dado, porque, enfim, tem bastante cliente. E aí eu olhei um dado que, puta, me chamou muita atenção e me deixou frustrado ao mesmo tempo, né? Que era o seguinte, peguei um cliente extremamente satisfeito, tá? Um cliente bom nosso aqui e tal, e peguei um cliente da mesma área, insatisfeito. E aí eu olhei os leads que o satisfeito escolhia e os leads que o insatisfeito escolhia. E pasme, às vezes era o mesmo lead, assim. Cara, não tinha nada diferente, assim. Não o mesmo lead, porque nossos leads são exclusivos, mas mesmas características. Falo, cara, o que tem aqui? Aí corrobora com isso aqui, né? Então, o aprendizado, a experiência do advogado
com aquela causa, quanto mais ele atua, quanto mais especialista, mais ele consegue achar variáveis. É como se fosse uma caixinha de ferramentas. Né? Ele fala, não, com esse aqui eu vou apertar agora esse parafuso, com esse outro parafuso eu aperto essa aqui. Ele faz menos força, né? E consegue tirar mais proveito. No final das contas, ele faz limonada com cada limão que aparece para ele. Então, isso é um puta de um aprendizado. E aí, acho que até tem um insight, né, Zé, que você trouxe da recuperação judicial lá, né? Que a gente está fazendo. Explica essa, não vou dar tanto spoiler aí. Fechou. É uma situação bem legal até. Cara, tem muita empresa que está em situação aí de insolvência, né, de inadimplência bem grave. E, geralmente, esses empresários eles estão desesperados e estão, cara, tentando entender como é que funciona um processo de falência ou de autofalência. E tem uma série de vantagens em você iniciar um processo de autofalência, se você vai, de fato, encerrar a empresa, ou de falência propriamente dito, né? Porque você consegue liquidar ali em algumas situações a dívida só com o patrimônio da empresa, não vai ter que ficar brigando com o credor depois para pagar tirando do bolso ou executando bem de pessoa física e tal, né? Então, fazendo tudo dentro do contexto legal ali, o cara consegue se virar. Mas tem muitas empresas que estão no nível de endividamento que conseguem entrar com um processo de recuperação ou não precisa nem chegar num processo de recuperação judicial, porque daí o valor da dívida tem que ser muito expressivo. Mas tem muitos casos em que o advogado ele consegue vender uma perícia, um atendimento de mediação, né, para negociar dívida com fornecedor, dívida trabalhista e tal, que a empresa mostrando interesse legítimo, né, em continuar, né, a tendência é que dê tudo certo e consiga, né, esse fôlego para recuperar. Qual que foi o insight que a gente estava tendo? A gente fez um upgrade ali na qualificação e começou a catar valor de dívida. Assim. Porque para abrir um processo de falência, a empresa tem que estar endividada acima de 40 salários mínimos. Então dá R$52.800, acho que é isso. E para entrar com um processo de recuperação judicial, a dívida... Eu já vi situações em que o pessoal tenta entrar com menos. Eu já ouvi advogado falar em 70, mas acho que, pelo que eu conversei recentemente, o interessante seja acima de 250, 300 mil. Mas na lei tem algum mínimo ou não? Não, é mais sobre aceitar. Tá. Aceitar. Eu tô falando que eu não sei mesmo de fato. Eu não tenho certeza, Okay. mas pelo que eu conversei com os advogados essa última semana... De qualquer forma, não é interessante, né? Isso, exatamente. Então, tudo bem. Porque Né? eles consideram a dívida baixa, né? Para entrar ali com... Faz sentido. É porque ele monetiza em cima do valor da dívida, não? Não, o judiciário acha baixo o valor. Então, mas é o judiciário que seta o quanto o advogado vai receber daquele processo? Na verdade, assim, para dar entrada num processo de recuperação judicial, a base da tabela da OAB, sei lá, vou pegar São Paulo, acho que é uns 9 mil, 8 mil reais. Então, tipo, ele vai ter que pagar alguma coisa para entrar ali. O advogado não vai ser tão gente boa de fazer fiado para um mas se cara a dívida é 50 mil, o cara já tem que pagar 10 só para o advogado, aí fudeu, né? Fato. Mas é que às vezes, sei lá, quando a gente pensa nesse tipo de cenário, a gente esquece que, mesmo endividado, muita empresa movimenta muito dinheiro, mano. Não sei, mas eu digo pelo custo-benefício da dívida. Tipo, eu vou pagar 1/5 da minha dívida só para negociar ela. Tipo, então deixa a dívida aí, foda-se, eu pago o juro, tá ligado? Sim, mais fácil pagar exatamente. o juro. Só que ainda assim, por exemplo, num processo de falência, tem que estar lá acima de 50 mil. Você vai pagar uns 4 contos para entrar com. É 10% ali, né, do valor da tua dívida. A base da tabela ali é mais ou menos isso. Então, uns 4 mil reais ali para você entrar com um processo de falência. Então, o que a gente notou? De acordo com o valor de dívida, se a gente filtrar bem isso, o valor e o tipo de dívida, né, a gente consegue direcionar para ações diferentes dentro desse contexto de recuperação empresarial ou de encerramento de empresa. E é engraçado que a jornada desse cliente, é muito parecida. Todos eles estão tentando entender como funciona um processo de falência, porque eles querem encerrar o CNPJ e seguir a vida, ou querem recuperar a empresa. Muitos estão desanimados, assim, né? Tem muita gente que não... E a gente começou a fazer um filtro que tá aparecendo muita gente sem dinheiro. Puta, cara, o cara achava que ia cair dinheiro do céu, assim, ele vinha procurar um advogado lá para abrir processo de falência, achando, sei lá, que ia conseguir alguma oportunidade de crédito, que dentro do processo de recuperação judicial existe isso, né? Essa questão de você conseguir subsídio, basicamente, para você, se o plano for aprovado, né? Você dá a entrada no processo, tem que fazer o plano de recuperação judicial, se o plano for aprovado, você consegue subsídio para recuperar a empresa. Mas fazendo esse filtro, a gente conseguiu separar isso em níveis, né, de interesse, né? Pô, será que o advogado consegue vender um processo de falência? Será que ele consegue vender um RJ? Será que ele consegue vender uma perícia, uma consultoria para iniciar um processo de recuperação empresarial, mas não necessariamente pelo processo de RJ, né? Fato. Então, esse cara, fator... uns 10 centavos de contribuição aí. Quando os advogados que eu conversei sobre essa causa, eles sempre falaram a mesma coisa. Falaram, cara, você vai pegar um cliente, porque quando você está falando aqui sobre RJ, falência, pô, você está mexendo com o cara que está fudido, né? Como é que ganha dinheiro com o cara que está fudido? Essa é a pergunta, né? Ou o cara tem patrimônio na pessoa física, certo? E está preocupado, porra, o quanto aquilo vai
vai comprometer, ou é um cara organizado, né? Está fazendo uma falência ou uma recuperação judicial, de certa forma, organizada. Bom, já visto aí 1, 2, 3 milhas como exemplo, né? Está fazendo um RJ com grana. Né? Então, os caras têm grana, pessoa física pra caramba. Então, não tem só nem o quebrado, porque senão o advogado vai ficar, puta, isso aí é só nem o quebrado. Cara, uma galera, a gente já pegou casos aqui. Cara, já contei algumas vezes, 250 funcionários, estou desligando agora. Porra, o cara desligar e tava pagando todo mundo. Então, o cara tinha grana. E vários advogados que, né, enfim, recebem leads dessa causa, os caras só continuam recebendo lead porque fecham o negócio. Né? Então, tem vários que são clientes nossos, ninguém fica aqui, puta, tô recebendo lead, só vem gente pobre, não consigo fechar negócio, continua pagando para nós. Não existe. Então, mas sim, fato, a grande maioria, infelizmente, não tem, né, capacidade econômica de viabilizar um contrato para advogado. Mas você pega 2, 3 vezes que compensa muito. Então, você é uma porta de entrada na empresa, né? Esse é o tipo trabalhista bancário, né? A dificuldade é a mesma. Aquilo que eu já falou da jornada ser a mesma, tipo, é a mesma coisa você querer separar o pobre do rico numa jornada que o pobre e o rico fazem igual. Tipo, tipo assim, o trabalhista bancário procura as mesmas coisas que o trabalhista, sei lá, doméstico procura, sabe? Tipo, aquela pessoa vai procurar hora extra, vai procurar coisas relacionadas ao trabalho que ela tem ali de seletista que fazem o mesmo sentido para os dois. Então, não tem como você fazer essa separação tão óbvia, tá ligado? Essa é uma dificuldade de nível de campanha absurda, né? E também, puta, trabalhista bancário é foda, porque, cara, sempre me bati, me tem frustrei. Sindicato, né? Tem sindicato forte esse é o pra caramba. ponto, que o nicho, né, o segmento de empresa mais processado no Brasil é banco. São empresas no segmento financeiro. Todo mundo tá querendo tirar uma casquinha do banco, né? Pois é. É onde tá o dinheiro, né, velho? Pois é. Então, mas o complicado é que como existe, é uma classe muito sindicalizada, tem toda uma questão especial ali para classe bancária, cara, sindicato morde tudo. É muito difícil fechar por fora, a não ser que o cara tenha muito relacionamento, né? A gente tentou altas vezes, ainda não furamos essa bolha, mas, né? Quem sabe Massa, um dia. massa. Cara, deixa eu trazer um tópico aqui, ó. Aprendizado sobre criativo, né? A gente falou um pouquinho sobre as estratégias, enfim, deixa eu dar um spoiler desse aqui. Acho que mais um mês aí a gente vem mostrando, né? Mostrando não, mas colocando na prática, a gente não mostrou sobre isso, mas enfim, que essa questão de, porra, nem tudo precisa ser um site, nem tudo precisa ser uma landing page, pô, tem se fortalecido, né? Então, tem até um pouco do princípio, eu gosto do princípio Amazon, aqui Mercado Livre, para ilustrar um pouquinho isso. Que é aquela história, assim, qual foi o aprendizado disso para quem caiu de paraquedas nesse podcast. O que a gente aprendeu muito é que, assim, né, a própria indústria, então, isso não tem nada errado, né? Sei lá, Heyday Station, Rock Content, grandes empresas aí que ditam um pouquinho, enfim, o mercado, no sentido do marketing digital, né? A narrativa, eles acabam falando muito assim, cara, faz um funil, né? Então, um fluxo aí para você poder vender para o cara. Então, cria uma landing page, cria um site, manda o cliente para lá, daí ele vê valor, daí você gera valor para o cliente. É isso que a gente sempre aprendeu, correto? Até aí não tem nada errado, tá? Funciona e funciona para várias questões. No direito existe uma peculiaridade. O direito ele é muito momento, né? Então a pessoa que está separando agora, então ela não vai separar no mês que vem. Então se ela comprar um advogado agora, ela não vai comprar no próximo mês, né? Tomara que não, né, velho? Tem cara que em casa aí, se for o Fábio Júnior, a Gretchen, aí tudo bem, né? 17, 19 vezes, enfim. Então isso não acontece. Então, cara, ele tem aquele momento e acabou, velho. E tchau. Então, o ponto de conexão com ele é muito rápido. Ou ele compra aquele momento, ou ferrou. Então, você fica ali alimentando. Não estou falando de empresarial aqui, né? Às vezes, uma situação empresarial que você consegue manter uma recorrência, enfim, processos trabalhistas de empresa que o cliente sempre tem, então você vai cadenciando ele. Agora, na pessoa física, a grande maioria, e também no empresarial, várias situações, pô, não tem. Isso é time, ponto. Então, você tem duas formas de atacar ele, né? De aparecer para ele, ou quando ele está procurando, que ele está dando sinais, está com aquele problema, ou quando ele não está procurando, mas você está lá invadindo o espaço dele na rede social, invadindo no bom sentido, e provocando para ele um problema que ele tem, talvez não esteja se mexendo. O que a gente aprendeu aqui, para deixar claro? Não necessariamente você precisa mandar para uma rede social, né? Para uma rede social, mandar para um site, para uma landing page. Mas o que você precisa fazer é realmente se conectar com ele, é falar para ele de maneira muito clara, e tem um contexto, acho que vocês gravaram um podcast até na semana passada, não foi? Dando spoiler sobre isso, foi? Então, um podcast talvez 168, salvo que eu esteja falando o número errado aqui. O Zé dá ele deixa mais claro, 67, né? Deixa claro essa questão de como você gravar um vídeo. Então, se você caiu aqui e não ouviu isso, ouça, porque está bem bacana. O Zé é uma das pessoas que mais manja desse assunto. Qual que é a parada? A parada é assim, ó. Se eu gero um conteúdo massa em vídeo, legal, para o público certo, tem que estar o público certo nisso, por óbvio, tá? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não preciso colocar mais uma etapa para o cara ter certeza. Eu gosto daquela historinha assim, que quando eu falo, a galera se sente meio burro, assim, e já me senti burro, por isso que eu vou, né, falar para você que está nos ouvindo ou nos vendo aí. Às vezes o cara já está convencido, porque o cara já tem o problema. Aí você vai lá e fala, não, quero ter certeza que ele está convencido. Não, vamos ver se realmente está convencido. Bota ele dentro de uma página. Mas a tua página não está, tesão.
entendeu? Ou o cara, porra, de novo, botou dentro de uma página e a gente perde a atenção com muita rapidez. E aí botou dentro de uma página, pensando bem, não vou falar com ele não. Então o que a gente aprendeu? Que ao invés de você criar mais uma etapa para ele, por isso o princípio Amazon, né, de compra com um clique, que porra, foi um dos grandes sucessos da Amazon, que até hoje se mantém, né? Sem querer você compra na Amazon, não à toa, abrindo um parênteses ali, quer que a Alexa tire pedido, tá desenvolvendo, isso já existe nos Estados Unidos, estou falando nenhuma novidade aqui e tal, que você, sei lá, acabou o sabão em pó, automaticamente já compra o sabão em pó. Então os caras estão facilitando, eles dão uma aula para o Mercado Livre também, outra grande escola. Mas aí quando é no direito, quando é um advogado, não. O advogado ele acha que o cliente tem que fazer um favor de contratá-lo. Então passa da campanha, do vídeo, gera um cadastro, bota na landing page, depois bota no WhatsApp, bota num fluxo, passa pela secretária. O cara tem quase uma floresta ali, tem que vencer quantos bichinhos ali para ele poder chegar no advogado e falar, puta, realmente, você venceu, você vai ser meu cliente. Pô, velho. E ele tem que pagar no final essa porra, né? Cara, não, e ele tem que pagar no final, né? É uma reflexão para falar, velho, tem que simplificar o processo. Então, o que a gente entendeu? Um bom criativo, e geralmente os criativos em vídeo são os melhores no direito, porque você precisa entregar. O direito na imagem, né? O direito é conteúdo, faz com que você, às vezes, já vendeu para ele. O cara já comprou a ideia de falar contigo. E já bota ele direto no formulário. Cara, me dá teu nome, teu telefone e eu vou falar contigo. Simples assim, né? Então, acho que isso, cada vez mais, eu venho vendo o poder disso. E, cara, quantos anos a gente perdeu fazendo puta campanha e debatendo landing page, debatendo, sei lá, isso aqui na landing page, esse título e tal. Não que isso não funcione, mas para casos muito isolados. Fato. Quer complementar alguma coisa sobre isso? É de boa? Bom, acho que só para chover um pouquinho uma olhada ali, mas trazendo essa questão, quando a gente fala em funil, você abordou ali essa questão, é muito comum a gente associar com esse... Cara, funil, eu na verdade nem gosto do termo, porque a galera acha que é uma parada muito complexa e tal, que sempre envolve ferramentas e instrumentos específicos, só que, cara, funil é a jornada que o cliente vai ter do problema dele até você enquanto solução. E a gente tem que pensar... Pode ser um funil de 2 etapas, né? Exatamente. A gente tem o problema. Pronto, quero falar com você. É isso. E uma coisa que é importante é pensar em como você vai se comunicar com ele lá na ponta, a partir do momento que ele te mandou mensagem. O que eu noto, um grande problema, que isso vai desde a comunicação em anúncio, em página, e inclusive em script de mensagem, que é um problema que a gente tem visto de perto, cara, é muita passividade na comunicação. A gente está num cenário no Brasil, que apesar de não ser o país com a maior quantidade de advogados do mundo, né, o terceiro no mundo, é o país que proporcionalmente tem mais advogados por habitante, que a competitividade é muito grande. Então, é diferente, por exemplo, de 20 anos atrás, em que você podia ficar sentado num escritório esperando que alguém viesse te procurar. Hoje, você precisa gerar valor para essa pessoa. O mercado ele se tornou competitivo e não é de hoje. A gente está falando de coisa, estou chovendo molhado, informação de 6, 7, 8 anos atrás, né? Então, a passividade na comunicação, falando... claro, existem as questões envolvendo ali o provimento de publicidade, o código de ética, que tem que ser respeitadas, né? De você ser informacional, né? Não pode prometer valor de indenização, coisa tal, tem que prezar pela sobriedade da profissão, mas a comunicação ela tem que gerar valor, tem que resolver um problema. Cara, se não resolve um problema, você aposente. Então, desde o anúncio, como eu faço muito benchmarking, né, estou muito imerso nessa coisa de pesquisar escritórios, o que eles estão anunciando. Cara, dificilmente eu pego uma referência que seja o escritório de advocacia. Dificilmente, porque a comunicação é extremamente passiva, não é boa para venda. Esse é um dos problemas das páginas, inclusive. Então, quando você consegue gerar valor num criativo em vídeo, num criativo em imagem, o vídeo ele tende a engajar mais por uma questão do algoritmo ali mesmo, né? Do funcionamento das plataformas. Tudo muito voltado para vídeo. E pela questão da atenção do ser humano. Então, se você tiver uma comunicação que gere algum tipo de valor, algum tipo de vantagem, cara, a tendência é que converta muito mais mesmo. Cara, esse insight das etapas vale até para vendas, né? Porque eu tava falando com um escritório lá, um cliente bom nosso, assim, um cara parceiraço. Eles atuam com previdenciário e antes eles queriam fazer o que, cara, para mim 90%, talvez até mais, dos advogados previdenciários que eu falei faziam, que é tipo pedir o documento antes de fazer uma ligação com o cara. Tipo, eu não falo com ele ao vivo, tipo por telefone alguma coisa, sem ter uma análise. Eu só consigo fazer análise se eu tiver o documento. E se ele não me manda o documento, eu não consigo fazer análise, eu não consigo falar com ele. Aí travava. Um monte de gente esquecia de mandar, não mandava, não sei o que. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer diferente. Vamos só jogar para ligação. Tem mais ou menos, beleza, passa para frente. E aí, na ligação, depois que a pessoa, né, obviamente em estratégia por trás disso, mas depois que a pessoa já apresentava toda a solução e tal, o cara ficava encantado, ele falava, cara, agora só preciso que você me passe isso aqui. Aí o cara já mandava geralmente na hora ali. E aí, já, tipo assim, o cara fechou coisa de 25, 27 contratos em um mês. Tá ligado?
saindo de zero, né? Então, assim, isso é uma coisa simples, porque às vezes a gente só não pensa nisso porque a gente está preso a estar, sabe, dentro da caixinha padrão. Todo mundo faz assim. Cara, por quê, tá ligado? Essa é a parte mais importante do funil. É o atendimento. A hora que o cara chegou ali, a maior parte dos escritórios dos advogados, eles não pensam num processo comercial eficiente. O cara reclama que não consegue marcar reunião, mas olha, o cara pede o CPF do velho antes de ligar pro velho que sofre golpe da torta à direita aí. Aí ele vai pedir o CPF, a carteira de trabalho e coisa arada do idoso. Com todo respeito aí aos idosos. As idosas. Mas isso atrapalha pra caralho. Então, tipo, a maior parte do problema, às vezes nem tá na geração de oportunidade. Tá na forma do processo comercial, que foi algo que eu notei, assim, recentemente, que muitos dos escritórios que não fecham contrato é isso. Não tem... Não, fora, tipo, direito previdenciário. Tô vendendo lá aposentadoria, falando com um senhor de 55, 60 anos e eu quero fazer uma videoconferência. Porra. Foda. Dá uma ligada, né? Pô, tem que tentar entender quais canais o cliente tá mais confortável em interagir. Boa. Quer trazer algum tópico? Não, cara, de boa? pode falar. Cara, assim, ó, uma parada que eu queria compartilhar aqui é sobre o algoritmo, né, do Instagram e tal, do Facebook, enfim, até mesmo do Google, qualquer algoritmo, né, entenda o algoritmo como um todo. E já trazer um tópico aqui de novidade, né, que as ferramentas estão... Eu vou dar primeiro, já para começar alguns entregáveis aqui, senão a gente só fica abrindo loops e acaba esquecendo de fechar, tá? Uma novidade da ferramenta, acho que tem duas bem interessantes. O Facebook vem se atualizando pra caramba, né? Uma novidade que ele trouxe são 2 públicos que não tinham. O que aconteceu? Só para dar um contexto, você caiu de paraquedas aqui, não manja tanto. No Facebook você tem as possibilidades de público, né? Então, fiz um vídeo sobre, sei lá, como a gente falou aqui, recuperação judicial. Ou, para não ficar falando só de desgraceira, vamos falar aqui de quero restituição de impostos pagos aqui, né, nas empresas e que, essas empresas têm direito. O advogado tributarista adora isso, eles ganham uma grana fazendo essa porra. Massa, quero empresas. Nunca teve esse público no Facebook. Já teve no passado, vai para não falar nunca, porque não conheço a ferramenta, né? Enfim, todo esse tempo assim, né? Desde o início, todos os públicos, as variáveis de público dela. Mas o que ela trouxe? Tamanho de empresa. Então, nesse momento, tem um público lá que é de 1 a 10 funcionários, de 11 a 100, de 101 a 500 e acima de 500. Porra, golaço. Então, às vezes você tem lá o teu ICP, o ICP do meu escritório empresarial é acima de 500 pessoas. Que top, tem um público lá. Quer dizer que vai dar resultado, porque você depende muito do criativo, do momento, da forma como você vai abordar, mas não tinha isso. A gente provou esses dias, né? Provou, é ótimo. Degustamos esses dias esse público e, cara, começamos a gostar. Bem interessante. Já de cara... velho, falei aqui, estava tentando lembrar enquanto eu falava e não estou me lembrando aqui, mas eu acho que era alguma coisa de trabalhista. Não vou lembrar agora, tá? Se eu lembrar daqui a pouco eu conto aqui, tá? Sem problemas. Mas eu conto o que era. Era para qualificar. Minto, lembrei. Sucessão patrimonial, testamento. A gente usou o princípio do, testamento, quem faz testamento em vida, tem que ter alguma coisa, né? Para deixar. Porque se for só uma bicicleta, o vozinho não vai deixar nada. Fala, não, quem pegar a bicicleta pegou. Agora, se o cara tiver uma grana, beleza. Aí ele, vamos para esse princípio. E deu boa. De fato, os leads vieram qualificados. Não veio num custo tão acessível, mas veio o lead qualificado. Top. Como se fosse holding, testamento, esse tipo de coisa. E o outro, nessa mesma linha, é por receita. Então, receita de empresa. Então, público por receita de empresa. Abaixo de 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões e acima de 10 milhões. Isso é ano, né? Velho. Isso é ano? Puta, não Acho está que é. dizendo, mas assim, pela lógica, sempre que a gente fala em receita é anualizado, então deve ser anual, tá? 2 públicos animais para testar, tá ligado? Muito, muito top. Qual que é o aprendizado em cima disso, assim, que a gente, acho que, erra e continua errando nisso, tá? Eu acho que isso não tem pode ser muito sincero, você não tem um fim, assim, paramos de errar nisso. É não subestimar o algoritmo, né? O que acontece na prática para quem não manja tanto disso, assim? É complexo pra caramba, essa é a verdade, de você conseguir, por exemplo, traz o lead, chegou 10 leads na sua campanha, tá? Independentemente de qual for a campanha. Qual que é o princípio mais lógico que você deveria aplicar? É dizer para o algoritmo, desses 10, esses 2 são bons. O problema é, o advogado geralmente, primeiro, ele não sabe quem é bom, né? Às vezes ele até sabe quem é bom, mas ele não diz isso na ferramenta, porque pensa assim, como é que você diz isso? Então, você vai ter que dizer isso através do CRM. Então, vamos imaginar aqui que você tem um CRM lá, seja qual for. O Sage, o Auron, a DevBox, o CJ, todos os nossos parceiros aí, se eu esqueci algum nome, perdoe, mas pensa que você tem um CRM que você usa, tá? Ou CRMs tradicionais, Pipedrive e tal. Você teria que conectar esse CRM na ferramenta, certo? Face, Google, tanto faz. E nesse CRM você dizer, epa, esse lead aqui é bom. E aí esta informação volta para o algoritmo, como se fosse esperando você dizer isso. Ele fica lá de fato esperando, tá? E aí você não fala nada. Se você não fala nada e continua botando dinheiro, ele fala, então todos que eu mandei são bons. Só que a gente sabe que 20%, 30% é bom. E aí quanto menos você fala, mais ele vai trazendo cocô, porque aí você vai botando mais dinheiro nele. Cara, pensa no tamanho do problema. Então é uma bola de neve
Positivo ou negativo, você escolhe. Olha o quanto a gente subestima. Boa, aí vamos imaginar que você conseguiu. Porra, Guilherme, conectei o CRM top, cara, golaço. Pô, o algoritmo vai lá, a hora que você volta para ele e fala, isso aqui é bom, hein? Aí você cria um público, você pode até criar um público com aquele que não era bom, de exclusão. Você fala assim, ó, tá vendo esses caras aqui? Pega tudo que é semelhante a eles e não me traz mais. Baita insight, né, velho? Tira todos aqueles caras. Então, vou dar um exemplo aqui que é comum, sem juízo de valor, advogado, porra, não quero esses clientes pobres. Então, o Facebook, o algoritmo, ele sabe quem são os pobres, sabe quem são os ricos, em tese, né? Então, ele separa ali, você vai lá e fala, ó, não quero esse aqui. Esse público aqui, tudo que for parecido, tira fora. Você pode dar essa informação. Ou, simplesmente, por input do positivo, né? Esse cara aqui é bom, busca mais desse para mim. E não tem um público de exclusão. Cara, isso é poderosíssimo, velho. Toda vez que a gente faz uma campanha, que a gente usa os nossos aprendizados de público ali, são as campanhas que mais dão certo. Fato. Isso Foda que, isso aqui, isso né, que o Gui cara? falou é Dá uma interessante. raiva nisso. Cara, é interessante porque isso é uma lógica que poucas pessoas fazem em relação, mas é o que acontece na prática da advocacia, mas também em outros mercados, que é o evento de conversão offline. Tipo, o cara viu o meu anúncio no Google, mas ele não compra igual uma loja marketplace. Ele compra, porra, aqui no meu escritório, por uma videoconferência que seja, mas é fora do Google, é fora do Facebook, é fora da internet, vamos dizer assim, de uma maneira ampla. E aí, se eu não mando esse evento, né, de conversão do cara, ele marcou uma reunião, por exemplo, ou ele fechou o contrato de fato, para o Google é uma conversão offline, então ele não está vendo o que acontece fora do Google. Por isso que a ideia de integrar é o que faz com que ele aprenda, né? Porque ele é orientado para isso. Então, é a junção do online com o offline que é o que faz que funciona. Bizarro isso, né? Mas é o que faz o bagulho ficar mais filé mesmo é quando você conecta um online com o offline. Assim, para dar porque a gente fala isso parecendo que é simples, né? Estou foda. tentando aqui, através de Foda história, tornar mais fácil de entender. Mas para dar fazer um comparativo com uma loja de roupa, por exemplo, que as lojas fazem, até hoje fazem isso e tal, e está cada vez mais moderno esse processo, né? Mas ainda depende muito do humano mexendo. E como isso é altamente complexo, então vou abrir um parênteses aqui, até a gente se bate para fazer isso, mesmo manjando para caramba, porque é muito complexo você fazer esses inputs. Então agora tem desenvolvedor aqui dentro da empresa que você está lá o tempo todo mexendo, às vezes está funcionando, para de funcionar, é horrível de fazer. Então, dependendo de você, né, se você faz a própria campanha, você vai se bater. Se você tem uma agência, cobra dos caras. Né? Enfim, tem que acontecer. Ponto. O que acontece? Numa loja de roupa, eles fazem lá o seu digital. Né? Fazem, fiz aqui um impulsionamento e tal. Daí o cara não sabe quem que veio para dentro da loja. Então, existem até as empresas que fazem isso, que são as empresas de Wi-Fi, por exemplo. Entrou na loja, pega o Wi-Fi aqui, conecta, opa, fulano veio. E aí você pega essa informação, que ela é uma informação offline. Então fulano, José estava lá na loja. A empresa do Wi-Fi permite que você tenha acesso a esse público. Você volta lá na ferramenta, né, no Facebook, no Google, diz para ela, ó, esses caras estiveram aqui na loja. E aí ela computa como, opa, então já sei quem converteu. Vou buscar mais pessoas semelhantes a essas que converteram. Esse é o princípio, né? Então, para fazer analogia. Só que como nós estamos 100% no digital, então fica mais fácil ainda. Só que você tem que ir lá e dizer para o Facebook, ó, esse cara aqui é bom, hein? Então, você pode dizer isso pelo CRM, você pode dizer isso pelo offline, que a gente diria que é exportar uma planilha, separa quem é o filé mignon através dessa planilha e sobe essa informação de novo, certo? Só que aí você não fica em tempo real. Então, pode ser que se você vacile um pouquinho, que é o nosso principal vacilo, demora para você aprender. Enfim, então você tem várias formas de fazer isso. E aí, para finalizar pelo menos a minha parte da fala aqui, para não tomar muito o microfone, o que mais assim, me deixa frustrado, velho? Que tem uma parada aqui que é foda, que é assim, ó, que a gente não pode subestimar. Estava ontem falando com um cliente, inclusive, que estava um pouco puto. Eu falei assim, cara, que pena que a gente demora, às vezes, para receber essa devolutiva. Cada vez mais a gente está ficando bom nisso, porque a devolutiva vem rápido. Ó, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, que nem eu já estava entregando agora. Só que às vezes você está fazendo a campanha, vamos imaginar aqui, você ficou 2, 3 semanas fazendo aquela campanha. Se você demora para tomar essa devolutiva, se não está tão automatizada, a devolutiva vem negativa, o algoritmo está entendendo que está bom. Então, quanto mais tempo passa e quanto menos mais a cagada vai ficando grande. E depois que você, vamos supor aqui, passou 3 semanas, aí você começa a corrigir, ele não é assim instantâneo, fala, opa, agora achei o público. Então, se eu tiver com a tese com o norte errado de qualificação, cara, você nunca vai acertar, ferrou. Agora, se você de repente começou, ficou um mês, aí o Zé trouxe um norte de qualificação. Puta, errou no norte. Sei lá, um advogado falou aquilo e os outros 10 não bateram. Ferrou de novo. Aí ferrou os outros 10. Então você pode estar numa bola de neve extremamente positiva, como uma bola de neve extremamente negativa. O meio termo disso aqui é muito relativo. Provavelmente não existe quase o meio termo. Ou você está muito fodido, a tua campanha está uma merda,
Tá? E a gente tem campanhas que acontecem isso, ou a tua campanha está muito filé mignon, porque você realmente é o mestre aí do processo de retroalimentar e usar, enfim, tudo que é possível nas ferramentas. Faz sentido isso ou não? Louco, né, mano? Caralho. Eu tenho certeza que 99% das pessoas que ouviram isso agora não fazem essa parada da retroalimentação. Então, se tua campanha tá dando certo, levanta a mão pro céu e agradece, velho. Porque uma hora ela vai desandar. É assim, é questão só de tempo mesmo. Porque a gente já viu isso acontecer aqui. A campanha tava tesão por meses, daqui a pouco não tava com a retroalimentação ativada, e daqui a pouco, tipo, pegou e simplesmente travou. Simplesmente não entregava mais nada. E aí ficou uma merda, por muito tempo uma merda. E até hoje, às vezes, não voltou mais aquela campanha. Tiver que fazer outra. Então, é um desafio a ser vencido. E se você tá ouvindo isso agora, cara, esse é um aviso importante para você fazer isso, porque estudar sobre isso também, procurar, enfim, resolver essa questão. Porque, cara, isso de fato vai fazer diferença no longo prazo. É deixar a campanha à própria sorte e, cara, são muitos fatores ali que podem fazer dar certo ou dar errado, mas uma hora, a hora que desandar. Isso é muito top, porque se você, né, considerar que o algoritmo está cada vez mais inteligente, né? O Google tem anunciado cada vez mais, até os nossos mentores aí sempre trazem essa informação, ó, cara, você não vacilar aqui nas conversões, esse aprendizado e tal, você está completamente fora do jogo, né? Então tem que usar isso a nosso favor, e é muito complexo, fica mais fácil o seu trabalho. É aquela história assim, se está bom, vai ficar cada vez melhor, porque vai ficar mais barato e mais qualificado. Olha que massa, né? O algoritmo trabalhando a teu favor. Agora, se está ruim, vai ficar cada vez pior, mais caro e mais desqualificado. E é o que a gente sente na prática das causas que não dão certo. Então, velho, realmente não dá para subestimar. Fosse assim, colocar numa frase, não subestime o algoritmo. Ele é muito mais inteligente do que aquilo que a gente pensa e ele consegue ser muito bom se você usar ele a seu favor. Certo? Só, cara, um spoiler aqui rápido, né? Que eu acho que a gente já falou algumas vezes, mas o motivo da TreeMind ter até mudado o formato, né? O modelo de negócio nosso, ao invés de atender campanha por campanha de cliente e atender macro, né, todo mundo consumindo da mesma inteligência, foi justamente por isso. Porque isso já é complexo fazer dentro do nosso próprio software. Imagina fazer cliente por cliente, 200 clientes fazendo um para cada um. Primeiro, ia ser muito caro, a gente ia ter que cobrar muita grana. Esses profissionais no mercado eles são raros, porque é difícil, né, de aprender. E segundo, o processo é muito moroso e lento. Diria que é moroso e burro. Porque os advogados, a grande maioria, não vão entregar a informação, porque às vezes ele não sabe. Ou às vezes o próprio tempo dele para fechar o negócio é muito lento. Então, às vezes, sei lá, o Zé está trabalhando numa campanha e vai conseguir ter o fechamento daquele ciclo da análise, se foi bom, se não foi, depois de 2 meses. Já era, velho. Se ele não mexeu em nada daquilo, você não falou o que era bom, o que era ruim, porque às vezes ele não sabia, ferrou, só girou bosta, né? Eu gosto de um cara que fala assim que impulsionar, né, uma campanha, se você impulsionar errado, você pode impulsionar bosta. Você fala assim, peguei uma coisa ruim e deixei pior ainda, que eu vou entregar esse negócio ruim para mais gente. Isso é impulsionar, pagar para entregar aquele troço ruim que você tem para mais gente. Agora, se o inverso também é verdadeiro e poderoso, né? Boa, vamos para mais um tópico? Bora. Legal. Cara, explica esse aqui, Zé. Esse aqui é bacana. Novidade do Facebook, perguntas condicionais. Cara, bem legal. Tava rolando no Instagram esses dias aí. E fui impactado por um anúncio da Meta, que tem rolado bastante, inclusive, que eles têm impulsionado aí, tipo, quando eles soltam uma feature nova e tal. E aí eles têm lá 3 features novas dentro dos formulários instantâneos, que é o que a gente usa ali em campanha, né? Você pode fazer uma campanha para quem não é tão assíduo usuário aí do Meta Business. Você tem como criar uma campanha de formulário ou uma campanha que vai direcionar diretamente para o WhatsApp, e tem gente que coloca para o site, que é cagada, tá? Não façam isso. E dentro do formato de formulário, sempre existiu um problema muito grande de que ou você tinha que fazer um formulário gigantesco, e que às vezes ele acaba perdendo contexto, ou você tinha que reduzir o teu formulário para você e acabava abrindo mão de informações importantes do lead que você queria. E dentro do formulário instantâneo ali do Facebook, agora eles disponibilizam a opção de você fazer perguntas com aquela inteligência condicional. Então, por exemplo, se o lead responder A, ele vai trazer uma lógica, né, uma sequência lógica de perguntas. Por exemplo, vamos trazer para o contexto de uma campanha de BPC Loas, ou que seja de aposentadoria mais abrangente, assim, a pessoa vai perguntar lá, qual que é a sua idade? 60 anos, já contribuiu? Não. Se for para não, ele vai para um fluxo de perguntas relacionado a BPC, por exemplo. Boa. Se já contribuiu, quanto tempo? Tem atividade especial? Aí a gente consegue criar dentro de um mesmo formulário. Cara, isso é muito louco. De uma mesma campanha, nossa, uma gama gigantesca que antes não permitia. Às vezes você tinha que levar para uma ferramenta de fora, que utilizava, né, esse tipo de tecnologia. E mais top orgânico, né? Dentro da ferramenta, né? Não, isso é muito bom, porque isso deixa o lead barato. Não, e gera confiança. Não só barato, é legal explicar isso, mas gera confiança. Porque daí não é o teu site, sei lá, a ferramenta que você escolheu para fazer isso, é o Facebook.
E o Facebook tem mais moral que a gente, né? Então, o cara dizer, não, dentro do Facebook tá de boa. Ele não sente que, pô, isso aqui é um golpe. Tô roubando meus dados. Entendeu? Pô, velho, isso aí é fantástico, fantástico, fantástico. Cortei, mano. Quer finalizar? Não, Agora é isso. Não, mas é isso mesmo. Além disso, tem mais algumas ferramentas ali que ele permite a integração do formulário diretamente com o site, mas aí são coisas mais complexas e que podem ser um pouco prejudiciais. Eu não tô tão confiante nas outras duas features, mas essa das condicionais cara, sensacional. Pra gente vai ser um golaço aqui também. Puta, Acabou, vai mudar desculpa o aí, jogo. Marquito. Temos que fazer pau, né, velho? Botar aqui, porque a gente sempre briga com isso e, enfim, no outro formato que a gente faz, que é os Analytics, que são parceiros nossos, a gente consegue fazer. Eles é uma boa ferramenta também, né, para fazer isso, principalmente vindo de Google. E eu acho que é um golaço frente ao Google. O Google deve, em breve, lançar alguma coisa. O Google tem uma funcionalidade do Google que é o formulário. Cara, mas é uma merda. Uma merda. Esses tempos mesmo eu resolvi mexer. Tava mexendo, falei, não, cara, aqui vai ser um golaço. Cara, você tem uma noção, assim, pra você sugerir perguntas, você tem que sugerir perguntas. Imagine, velho. Assim, deve ter alguma, né? O Google não é besta, né? Bom, besta somos nós. Ele não faz isso por algum motivo, certo? Mas, de fato, provavelmente eles devem trazer algumas coisas, mas golaço para o Facebook. Eu vi esses tempos uma matéria em que o Facebook, ele estava, de fato, cada vez, ele está se atualizando, está focando muito nessa frente, obviamente olhando para a grana da publicidade digital. Então, ouvindo bastante e trazendo várias melhorias. Tá aí, né, cara? Eu acho que é um baita golaço. E a gente, porra, super agradece, porque tem bastante coisa. O Facebook tá melhorando. A gente já falou bastante mal do Facebook aqui em momentos que o algoritmo estava aprendendo, mas a verdade é que nos últimos tempos está muito bom. Teve um momento no passado, no final do ano ali, que, cara, eles começaram essa transição de algoritmo para essa parada do machine learning e tal, que para eles fizeram um upgrade, cara, como bloqueava a conta. Nossa, né? muito. Nossa, Não, era uma raiva por semana, né? Bom, cara, mais um tópico aqui com base no que a gente falou, que eu acho que vem um pouco do aprendizado do mês, né? Aprendizado do mês, eu acho que esse aqui entra quase como um aprendizado histórico nosso aqui, né? O que acontece? Isso até trouxe como uma frase aqui para referenciar, porque a gente gravou um podcast recente, acho que vale muito a pena ouvir, que é com o Maurício, que deve ser 165, 164, por ali, que é o Maurício do Cálculo Jurídico. Esse cara é um mestre, uma baita referência para a gente, tá? Enfim, a ferramenta é Cálculo Jurídico, dispensa apresentações, quem não conhece deve conhecer, porque os caras são muito grandes, são dos maiores do mercado, claramente, assim, sabe? E eles são muito bons em estratégia. E ele trouxe uma frase do Bezos, que depois eu fui dar mais umas investigadas, eu já li alguns livros do Bezos, assim, acho muito massa, que ele fala, cara, invista em coisas que não mudam, né? O Bezos fala isso, né? Então, porra, um bom site, não estamos dizendo que o site não precisa ter, claro que tem que ter. Aí tem que ter um bom site, um bom atendimento, né? Uma linguagem acessível. E aí ele enfatiza, e não nas tendências que podem mudar, que eu acho que aqui é quase aquele paradoxo do tipo da bala de prata, assim, né? Não exatamente da bala de prata, mas você tentar achar é isso aqui, cara, que eu vou rasgar a mão, sabe? Vou rasgar e vou conseguir fazer muita coisa, que vou ganhar muita grana com uma ideia brilhante. E no final do dia a gente vê que não é exatamente assim, né? A gente vê que, aquilo que é o feijão com arroz deve ser olhado. Então, quando eu comecei a olhar, por que eu trouxe esse tópico aqui? Quando eu comecei a olhar os clientes que dão muito certo com a gente, principalmente, que a gente usa como case, os caras não têm nada que seja muito aleatório. Os caras fazem muito bem feito o feijão com arroz. Tá, o cara é um previdenciarista, sei lá, ele pega uma tese que ele gosta pra caramba e tira suco daquela tese, igual a gente falou antes, ele fica especialista naquilo. E aí, o que esse cara tem de diferencial? A gente vai procurar e falar, nossa, esse cara aqui... Bom, simplificando aqui, um spoiler um pouquinho que a gente está finalizando, inclusive, os dados. Para quem, enfim, não sabe muito bem o que a gente tem com plataforma, hoje a gente sabe, quando a gente avisa o cliente, fala, chegou um lead para você, a gente mapeia aqui o tempo que leva para ele entrar na plataforma, por exemplo, para entrar em contato com o lead. Então, a gente já viu que, quanto menor o tempo, maior a chance de ele fechar. A gente sempre falou aqui, pelo menos umas 2 horas e tal, mas a gente está olhando que, na verdade, o tempo é menor que isso. Muitos ali é menor do que isso. Tem uma exceção, outra? Tem, mas o tempo é menor. O cara é muito rápido. Chegou o lead, pum, ele já passa a mão no telefone e entra em contato. Então, isso aqui é um feijão com arroz. Entrar em contato com rapidez. Estou falando algum segredo? Não. Feijão com arroz bem feito, né? Postando num diferencial, que vira um diferencial. E a gente tem, cara, acredite, tem muito advogado, inclusive tem alguns que devem ser clientes nossos, por favor. Às vezes o cara fala assim, não, mas entrei depois de 24 horas, 48 horas. Se a gente, como cliente, não gosta, né, dessa demora quando a gente está como cliente, pensa, se coloca no lugar, né, do próprio cliente ali. O cara perde o tesão, né? Então, aqui tem uma provocação, tá? Daí como é que ele resolve? Porque a hora que ele se cadastra, ele cria uma expectativa. E aqui vou dar um spoiler. A gente vai lançar, a hora que seu podcast estiver sendo, né, ouvido, provavelmente você já vai estar com essa feature aqui acontecendo,
que é a possibilidade, principalmente dos clientes, no momento de alinhamento do que ele quer, do que ele espera de lead, de ele falar, ó, substitui isso aqui para mim. Esse lead para mim não encaixa. Porque aí isso, vem com um aprendizado massa. Porque se o mesmo lead encaixa para um cliente que, recebe lead para caramba, fecha contrato para caramba, e para outro não encaixa, beleza, não tem problema. Então a gente tem que dar a opção de ele falar, não quero esse aqui. E depois você vê os quais ele não quis e quais ele gostou e fala, não, beleza, vou tentar te mandar mais, quase se fosse o algoritmo interno. A gente começa a retroalimentar o nosso próprio aprendizado. Ó, essas características manda para o fulano. Então, a gente conseguir fazer isso através de um algoritmo é ser animal. Assim, ó, bateu perfeito com esse... esse cara vai... A gente aumenta o nosso nível de acurácia, né? Vamos falar uma palavra bonita, mas é assim, esse cara gosta muito desse tipo de lead. Por quê? Cara, um baita aprendizado, isso é muito complexo e a gente está avançando para entregar isso. Então, eu citei aqui o fator tempo, que é importantíssimo. Aí o Zé trouxe vários insights aí de clientes que melhoraram assim, d'água, né, para o vinho, tá? Na prática, justamente por usar um script de atendimento mais adequado. Né? O que é isso, Zé? O que você pode dar um spoiler assim? O que você mandaria na primeira mensagem? O que a galera erra e o que é o feijão com arroz bem feito nesse quesito, por exemplo? Cara, isso está muito relacionado, tudo dentro da comunicação, quando a gente está pensando em venda, ela tem que ser pensada para você transmitir a transformação. O Érico Rocha fala muito esse bagulho de transformação, eu acho um pouco exagerado. Mas acaba sendo isso, para você transmitir o valor que você gera na vida do teu cliente. Quando a gente começa a falar muito de número, muito de venda, a gente esquece que a gente está lidando com um ser humano. E que aquela pessoa tem uma expectativa porque ela entrou em contato com você. Então, primeiro, na comunicação, a gente já busca transmitir o valor que a pessoa vai receber lá na ponta. Valor não financeiro, né? O benefício que ela vai ter ao entrar em contato. E na mensagem, isso não é diferente. Assim. Primeira coisa eu já vi muito caso de, colocar o carro na frente dos bois, de querer gerar autoridade por meio do escritório e tal, meu nome é tal, fulano é especialista nisso. Não, foge disso. O interessante é sempre muito por valor. Primeiro, chama a pessoa pelo nome, né? Às vezes, a gente vê o cara que fala com 30, 40 leads por semana, que é pouco, se for ver proporcionalmente com quantas pessoas você fala por dia, e o cara não vai colocar o nome do cliente na frente porque ele quer fazer com agilidade. Mas, cara... Você fala com tanta gente assim que você não pode pôr o nome do cliente na frente? Sim. E outra coisa é se conectar com a mensagem que a pessoa deixou no formulário. Então, como a gente está imerso, né, no contexto de legislação e tudo mais, a gente tem o hábito de usar jargão técnico, né, o famoso juridiquês. E a ideia é sempre fugir o máximo possível disso, mas não só fugir disso, gerar conexão por meio da mensagem que a pessoa enviou. Então, por exemplo, vamos trazer um auxílio acidente. Me acidentei, bati o carro, não sei, daí fiquei, amputei o braço, não credo que de tragédia. Mas perdi o braço, tal, e aí agora quero ver como é que funciona para receber o auxílio acidente e tal. Cara, deixa isso na mensagem. Vi que você se cadastrou ali para obter informações sobre a imputação que você sofreu e buscar o auxílio acidente. Daí eu sempre recomendo trazer um contexto de solução que você vai oferecer em manter contato com aquele cliente, né? Então, o benefício que a pessoa vai ter a partir do momento que ela se conecta com você e continua conversando. Em muitos casos como o seu, é possível não só você obter o auxílio acidente até o dia em que você se aposentar, como você também consegue receber retroativamente referente ao período entre agora e a data em que você se acidentou. Né? Então, o momento que a pessoa recebeu auxílio doença. Então, é isso, sabe? Humanizar a comunicação mesmo, mas humanizar de verdade. Né? Não um macetinho de humanização. Se conecta com a pessoa, se importe com o problema dela. E aí, avaliar caso a caso. Porque, nossa, eu tenho certeza absoluta que 90% dos escritórios de advocacia não fala com lead suficiente para se preocupar com automatização ou padronização de script. Cara, tenho nós certeza vamos absoluta. resolver essa parada, velho. Sabe como é que nós vamos fazer isso, irmão? Eu vou dar um spoiler aqui, nós vamos resolver essa parada. Eu já antecipei para os meninos, já começa a preparar porque nós vamos resolver. Olha o que nós vamos fazer. Falar aqui já para ter a prova, né? Como é que fala? O vínculo aqui, né? Da parada social aqui, né? Porque dá para resolver. Isso eu acho que muda o jogo total. O que a gente faz? Quando você manda uma mensagem, por exemplo, por WhatsApp, isso não é muito incomum você botar no Google, mensagem pronta, pré-definida para enviar o WhatsApp. Tem hoje sitezinhos que fazem isso, certo? Aí você vai lá e coloca a mensagem e ele cria o link para você. Pega um site, Se a gente já sabe que, falar o nome dele é importantíssimo, e falar sobre a causa, então seria mais ou menos assim, olá, fulano, aqui é o... Né? Olá, fulano, nome dele. Então uma tagzinha. Aqui é o José do escritório XYZ, ponto. Puta, gostaria de te ajudar. No seu caso, aí abre aqui, né? O que ele digitou aqui, o que ele escreveu, para ter um contexto.
Você prefere que eu fale aqui pelo WhatsApp e tal? Posso te ligar? Como é que está a sua disponibilidade para resolver isso aqui? A gente consegue botar isso aí, cara. E por causa. É como se a gente conseguisse falar por causa. Porque é um script pré-definido, porque a gente já tem ali qual que é a origem e a gente já tem os inputs para colocar isso. Então, quando ele clicar no botão no nosso software, por exemplo, entrar em contato, ele já puxa essa informação e manda para o cara. Dá mesmo. Dá. Eu acho que pode ser. Até a complexidade... Não. Complexidade relativamente... Tipo, baixa, né? Tranquila, é. Só que a gente é um processo de aprendizado e tal, então estamos abrindo o coração aqui e tal, ao vivo. Ao vivo não, porque ninguém está vendo ao vivo, mas enfim, quase isso, né? Boa, Marquinhos. Levanta a mão, tá vendo ao vivo. E dá para fazer. Dá. E a gente, ajuda demais. E mais ainda, mano, olha o tamanho do insight aqui. Boa, advogado não sabe fazer follow. O que eu boto no follow? Na primeira mensagem a gente bota isso. Aí nós temos agora o nosso processo de Kanban lá, né? Quando ele passar para o lado de, sei lá, tô aguardando retorno, no follow a gente bota uma outra mensagem para ajudar ele. Então ele só clica e mensagem pronta, ele envia. E depois dá para a gente fazer isso em massa, né? Falou, agora quero enviar para mais gente. Cara, dá para ficar louco. Nossa, dá para ficar assim, eu fiquei matutando isso. Eu acordei de madrugada com esse insight na cabeça. Não foi hoje, foi esses dias. Eu falei, cara, isso aqui é poderoso e dá para implementar. Por quê, né? Porque é software. Então a gente consegue fazer isso, a gente faz para um e, impacta, né? Hoje a gente tem mais de 2.000 clientes aqui, né, na plataforma, então impacta uma galera. Então, esse é o nosso, acho que está relacionado um pouco com o nosso propósito aí, né? Fazer com que os caras, de fato, porque quanto mais o cara fecha contrato, quanto mais ele consegue. É legal porque isso, o ciclo gira, né? Ele fechou um contrato top, resolveu o problema do cliente que virou um lead aqui. Então, ele olha a nossa marca, olha a marca, tudo fechou. O ciclo parece que, sabe, aquela coisa meio de... Não vou viajar muito, senão começa a filosofar, mas é isso. O cara resolveu o problema dele, resolveu o problema do advogado, ele resolveu o problema nosso, a roda girou. Cara, a economia vai embora, o troço, o bicho pega, assim, sabe? Então, qualquer coisa que a gente possa fazer que, de fato, viabilize nisso, acho que está dentro da nossa meta e do nosso propósito. Boa. Só para não levar o advogado para o devaneio, a gente está fazendo isso para valer a pena, porque a gente está falando de um volume aqui de 12 mil leads por mês, né? Então, tipo assim, um advogado que tem 10 leads lá por campanha própria, cara, se preocupe em fazer o humano, sabe? Ou então contrata a gente, que daí a gente faz para você dessa maneira. Mas a gente está falando de um volume absurdo para justificar fazer uma jogada como essa, né? Com certeza. Você sabe que a gente eu vi esses dias, coloquei na planilha rápida, assim, para ter uma noção da curva. E se seguir essa curva que a gente está tendo hoje, tipo, chegando no final do ano, já são mais ou menos 50 mil leads transacionando, porque ele não é linear no nosso caso, ele é exponencial, porque, tipo, sai de 6, primeiro mês, 3, 6, 12, tá ligado? Então você vai, porque o volume de cliente que entra é grande, então você vai colocando mais recurso. Então o volume de lead é bastante expressivo, né? Nossa principal referência é o Jus Brasil, que gera 250 mil leads. Aí você pensar assim, 250 mil leads. Cara, são 30 milhões de processos novos, fora os administrativos, INSS, para são 60 milhões. O que mais tem 250 mil. Vamos dar um chute assim, básico. O tamanho é 6 milhões, 10%, talvez, de 60 milhões, 10%, 6 milhões. A Jus Brasil gera 250 mil. Vamos pegar aqui, tem um gap de 5 milhões, 750 mil leads que estão na mão das agências, dos escritórios que fazem por conta e tal. E a gente vai ficar com 50 mil, é nada. Então o mercado é muito grande, por isso que dá para a gente falar muito aqui, abrir o coração, porque você fazer suas campanhas, dar certo aí e a gente trocar experiências, né? Acho que tem um volume muito absurdo nisso, né, velho? Correto. Esse cálculo é muito grande. O pulo grande. do gato aqui, da gente conectar esse aprendizado de um escritório com outro é justamente a velocidade desse aprendizado, né? A gente acaba absorvendo muita coisa, tendo contato com muita coisa diferente. Até às vezes o cliente nem entra, o escritório nem vira cliente, mas já traz uma puta experiência, uma puta visão do comercial mesmo. Isso compartilhado, nossa. Total. Boa. Senhores, baita podcast, baita episódio, entregamos o ouro aqui. Esse dia o cara até me perguntou, falou assim, cara, você é muito falador, você fala tudo. Eu falei, se você conseguir fazer isso, a única coisa que eu peço sempre é, me avisa, irmão. O cara de uma agência, não pode, tem vários segredos aí que você conta. Eu falei, não, cara, eu falo porque se você conseguir fazer, a única coisa que a gente pede, né? Isso também porque eu aprendi lendo um livro chamado Economia da Gratidão. Quanto mais você entrega. E ontem mesmo, assim, bem transparente. O cliente churnando aqui, mas, numa paz. Cara, que prazer falar contigo. O cara churnando, tá ligado? Puto, porque na micro-região dele lá, não conseguimos gerar os leads e tal, e a gente estava fazendo o reembolso, inclusive, da mensalidade dele, que ele não tinha usado, né, nesse caso, que ele não ia usar para o futuro. E aí ele falou, prazer falar contigo, cara, satisfação, ouço bastante seus podcasts lá, você, o Vitor, os vídeos, tal, animal, cara, vocês entregam muito conteúdo, cara, é muito bom o serviço de vocês, cara. Eu falei, peraí, você tá indo embora, mano. Fica lá, porra. Aí eu fui mandar um abraço para ele, foi super legal, assim, né, a troca. Mas é isso, é justamente porque a gente não esconde o jogo
E tem esse princípio da gratidão em si. Pô, se eu falar a verdade, se eu entregar, né, ser transparente, e fizer com que esse cara realmente tenha... Até porque o jogo, porra, a gente acha que não, porra, o Brasil, né, é muito grande e tal. No final das contas, dentro do nosso mercado, ele é pequeno. A gente não está aqui para queimar a cara, estamos num jogo de longo prazo. Então, não estamos num jogo para, não deu certo esse negócio, vou para outro. Certo? Então a gente joga muito transparente. Pô, faz aí, deu boa, compartilha com a gente, divide esse conhecimento também, porque já dizia o economista americano que o conhecimento está disperso na sociedade. Mas eu não vou lembrar o nome dele. Ele acordou filósofo. Boa? Vitão, recados aí paroquiais. Cara, se você ainda não segue esse episódio do Spotify, esse podcast no Spotify, considere seguir, porque a gente só traz disso para melhor. Se você está vendo pelo YouTube também aí, confere aí se você está inscrito no nosso canal, aproveita e deixa aquele joinha, porque o conteúdo de fato a gente entrega muito, pensando sempre em gerar valor para vocês. E, cara, se você ficou curioso por essa funcionalidade da plataforma agora, onde você pode escolher se você recebe ou não aquele lead que a gente encaminha para você, entre em contato com a gente através do nosso site, truemind.com.br, você já cai direto nos nossos consultores. E pelo Instagram também, se você mandar um direct. Cara, se você passar aqui de vez, se escorregou aqui, a gente vai te trazer para dentro, vamos trazer você para uma conversa. Então, aproveita aí e fica o convite. Cara, enquanto você falava aqui, eu fui pinguei rapidamente no e-mail que eu queria ver enfim, entrar na pauta aqui, e aí vi um e-mail da Max Milhas aqui, né, com promoções, até 60% off. Na hora me veio uma piadinha na cabeça, falei, pô, se tá ruim pra nós, imagina pra Max Milhas, os caras que estão no comercial, vão bater meta lá, tá fora. Ou, cara, alguns desavisados vão comprar. Cara, até 60% off em praias pelo mundo. Brother, tem Miami, mano, a partir de 1.800 pila, tem Cancún, tô falando pra você, velho. Bom, vou desligar aqui, vou dar uma olhada. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu.